Amém, meus irmãos. Curva a tua fronte e vamos falar com o Senhor em uma palavra de oração. Querido Deus e eterno Pai, nesse instante, Senhor, suplicamos a tua direção em todas as coisas, para que nesse instante, Senhor, em que estaremos aqui tratando a tua palavra, que tu possas mais uma vez falar conosco, com a tua igreja, e que o que for dito aqui, Senhor, seja instrutivo para os teus filhos e que eles possam ser alertados das coisas que o teu profeta nos alertou sobre o que estava para acontecer, o que estava previsto para acontecer nesse tempo do fim. Desde os apóstolos que também já nos orientaram sobre algumas coisas e sobre o que depois também foi confirmado, nós aqui estamos, Senhor, alertados de que o espírito do anticristo estaria em meio ao povo de Deus para tentar afastá-lo da tua palavra. Então, Senhor, que possamos entender um pouco esta questão e que isso sirva de alerta para os teus filhos e que isso possa ajudá-los a ter uma fé mais sólida, mais firme, mais alicerçada e que nossos pés, Senhor, não vacilem, não tropecem, mas que possam estar firmados na rocha da nossa salvação, que é a tua palavra, Pai. Nos ajude nisso, Senhor. Pedimos que tu tome conta da reunião. Obrigado por tudo que tivemos até aqui, obrigado pelo louvor, pela adoração que tivemos no nosso tabernáculo, mas agora, Senhor, precisamos ouvir a tua palavra, e o povo que está lá reunido também quer ouvir a tua palavra. Então nos ajude, Senhor, nos ajude em tudo. Há coisas que estão fora do nosso controle e pedimos para que tu assuma o controle agora, Pai. Assim, crendo que tu nos ajuda, nós pedimos isso e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Então veja, meus irmãos, conforme essas últimas ministrações que nós tivemos, nós tratamos aí sobre o quão importante que é que todos nesta mensagem, principalmente, digam e falem, e ensinem a mesma coisa. Porque do contrário, as opiniões conflitantes dos ministros vão deixar as pessoas confusas e divididas. Isso cria uma certa divisão. E eu tenho dito que sempre quando dois estão em desacordo, a única maneira de se evitar aí o atrito é quando um dos lados cede. Não em favor do outro, como eu digo, mas em favor da verdade, em favor dos fatos. E só quem nesse caso sairia perdendo, quando um cede, é o diabo. Porque é o diabo que cria rivalidade, é o diabo que cria divisão. Então o diabo sai perdendo, mas a igreja sai vitoriosa. E hoje nós vamos ver aqui que essas divisões que têm surgido, não somente aí nas denominações, mas também entre os ministros da mensagem, é na verdade uma obra do espírito do anticristo. Porque era assim que uma banda pensava. Amém? Quero desde imediato aqui já tratar disso, lendo aqui alguns sermões onde ele nos explica sobre isto. Lá no seu sermão, as 5 identificações definidas da igreja, esse é o problema do povo protestante. Eles simplesmente não deixam as coisas boas em paz o bastante. Quando o Espírito Santo caiu sobre eles lá atrás, 40 anos atrás, e o poder começou a se derramar, eles começaram a dançar, e a gritar, e a falar em línguas. Eles não deixaram isto em paz. A restauração dos dons. Eles tiveram de organizar isto. Então adiante veio ali entre o grupo deles. E eles os chamaram de o concílio geral. Adiante veio outro, já uma outra divisão. Uma pequena luz sobre o nome, Jesus Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus. Mas só usaram o nome Jesus. O Romano diz que o correto é Senhor Jesus Cristo. E os chamaram de novas questões. E os expulsaram. Então, arrumaram uma organização para si chamada Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Um pequeno atrito surgiu entre eles. Se ele viria em um cavalo branco, como é que ele viria, e organizaram outra, depois chamada de Assembleias Pentecostais do Mundo. Mas que coisa! Então, a seguir, veio a Igreja de Deus, uma igreja atrás da outra. Percebe isso? Então se dividiram por causa de profecia e se organizaram novamente. Agora, isso aqui, toda vez que vocês fazem isto, vocês saem da vontade de Deus. Um espírito anticristo. Então é isso que o irmão está dizendo. É o espírito anticristo que faz o povo aí se dividir, se organizar e criar um sistema em cima de uma questão doutrinal que é discordante de outro. É o espírito anticristo. Tudo isso é porque não conseguem ceder a palavra e falarem todos a mesma coisa. Então, tudo aquilo que é feito fora da vontade de Deus, como a banda disse aqui,
né, que é fora também da sua palavra, é anticristão. É o espírito do anticristo. E todas as denominações, elas estão fora da sua vontade. Porque todas as organizações, elas surgiram após alguma divisão que aconteceu. E toda vez que isso acontece, é o espírito do anticristo tentando dividir o corpo de Cristo. É assim como o Branham definia. Nessa mesma mensagem, ele vai dizer depois: diga-me uma organização que chegou a cair, que alguma vez se levantou novamente. Mostre-me pela história uma, onde alguma vez ela se levantou. Um homem se levanta com o ministério. Deus abençoe este homem. Aí a primeira coisa que se nota, ele dá meia volta nisto e se mete entre homens e faz uma organização disto. Isso mata isto ali mesmo. Veja ao longo da história e encontre uma que alguma vez se levantou. Nenhuma, porque é tudo um espírito anticristo no meio do povo. Então, quem pertence aí a qualquer uma dessas denominações, dessas organizações que são divisões, elas muitas vezes não podem se pronunciar em favor da verdade quando elas são despertadas por ela. Porque do contrário eles são censurados, eles são discriminados pelos ministros. Ainda nessa mesma mensagem, uma banda vai dizer: essa é a mensagem da igreja, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, isso é o que ele disse. Essa é a mensagem da igreja, isso é o que ele ordena a igreja fazer. Expulsar demônios, eles falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Alguma injeção aí, sabe? Contra esses vírus aí, certo? Eu estou usando uma plataforma progressista, então eu não posso usar abertamente as palavras porque eles podem bloquear o vídeo. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Né? Então, qualquer coisa mortífera não lhes fará dano algum. É uma promessa. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a comissão da igreja. E essa é a verdadeira igreja crente. É isto que é ensinado na igreja metodista? É isto ensinado na igreja batista, presbiteriana, católica, luterana, nazarena, peregrina de santidade? Não. Não, Senhor. Eles negam isto. Por quê? Eles estão organizados e não podem fazê-lo. Há muitos membros ali que creem nisso, mas não podem dizer nada acerca disto, porque seriam excomungados. Esse é o espírito do anticristo. Fez com que ele se organizasse. Então é o espírito do anticristo que faz com que o povo se organize, e é o espírito do anticristo que proíbe os filhos de Deus se posicionarem pela verdade. Então toda a divisão, ela começa com alguém que se afastou da palavra. Você percebeu isso? E o desvio da palavra, o desvio da verdade, ela sempre foi provocada por esse espírito do anticristo. Lá na mensagem segundo o selo, Mamana vai tratar disso. Parágrafo 187. Agora, primeiro ele foi chamado o quê? Espírito anticristo, porque era contra a palavra. Foi isso lá no início. Foi exatamente isso que causou a coisa toda. Foi se desviar da palavra de Deus. Não porque Eva tenha dado uma surra em Caim um dia, está vendo? Não foi essa a causa. A primeira coisa que causou tudo foi que ela se desviou da palavra. Ela se desviou da palavra. E a primeira coisa que deu início à prostituição na igreja de Deus vivo, a noiva de Cristo, foi que ela se desviou da palavra e aceitou o dogma romano em lugar da palavra de Deus. O que aconteceu em cada organização? Fez exatamente a mesma coisa. Então é o espírito anticristo que sempre criou essa divisão, desde o início das eras históricas da igreja. E cada congregação, você sabe, ela possui duas vinhas. Assim ensinava o irmão Branham. Exaustivamente ele expôs isso lá no livro das eras. Ele disse que cada uma dessas vinhas é conduzida, é movida, é inspirada por um espírito. Ele disse que tudo é conduzido por espírito. E essas duas vinhas são guiadas por dois espíritos. Movidas e dirigidas, inspiradas por dois espíritos. Vamos ver isso lá no livro das eras? Conforme nossos estudos, já aprendemos que grande parte do Apocalipse é totalmente mal entendida, porque anteriormente não sabíamos que a igreja da qual e para a qual se fala neste livro se refere à pura eclésia, os eleitos, a noiva, mas trata-se do corpo inteiro de indivíduos que são chamados cristãos, quer sejam verdadeiros ou meramente nominais. Assim como nem todo Israel é Israel, assim nem todo cristão é cristão. Desse modo, aprendemos que a igreja é constituída de duas vinhas, a verdadeira e a falsa. As duas vinhas são motivadas por duas espécies de espírito. Uma tem o Espírito Santo, enquanto que a outra é dotada do espírito do anticristo.
ambas alegam conhecer e serem conhecidas por Deus. Ambas professam falar em nome de Deus. Ambas creem em certas verdades até básicas, mas discordam em outras. Aí que está. Não conseguem falar a mesma coisa. Porém, desde que ambas levam o nome do Senhor, sendo chamadas cristãs, e por levarem tal nome, obviamente, alegam ter um parentesco com Ele, Deus, e o chama de casamento, Deus agora considera ambas responsáveis perante Ele, e portanto fala a cada uma. Além disso, aprendemos que essas duas vinhas cresceriam lado a lado até o fim das eras, quando ambas chegariam à maturidade e ambas seriam ceifadas. A falsa vinha não venceria e destruiria a verdadeira vinha. Mas, por outro lado, tampouco a verdadeira vinha poderia conduzir a falsa a um relacionamento salvador com Jesus Cristo. Ou seja, ela não dará o braço a torcer, não se renderá ao fato e à verdade de Deus. Então veja, Mormon ele disse, Deus tem bons filhos aí em cada uma dessas organizações, em cada igreja, seja católica, seja evangélica, não importa. Né? Mas é o espírito do anticristo que faz com que eles rejeitem a verdade, por ignorância. Lá no quarto selo, uma banda vai dizer algo. Sem sentimentos negativos para com qualquer pessoa em qualquer organização. Porque Deus tem filhos no sistema católico. Ele tem filhos no sistema metodista, batista. Quantos desses, todos esses diferentes sistemas que estão representados aqui esta noite, que saíram disso quando viram a luz? É uma pergunta, né? Uma pergunta. Quantos de vocês aqui, o Tabernáculo Urbana, saíram aí da metodista, da luterana, batista? Levanta a mão. Quantos de vocês viram a luz? Então, quem saiu de uma denominação disseram, olha, eu saí. Então o profeta está dizendo, você provou ao sair que você era um filho de Deus. Mesmo estando ali nessas organizações divididas, nessas lojas, como ele chamava. Você provou que era um filho de Deus quando você ouviu a luz e saiu disso. E veio para a luz. Porque se você diz que é filho de Deus, ouve a luz e continua lá, alguma coisa está errada. Se você é filho de Deus, você é convidado a sair. Retirai-vos dela, povo meu. Não é isto? Aí ele vai continuar mais adiante, olha só. Deixe-me ver suas mãos. Muitos levantaram a mão aqui. Amém. Agora lembre-se, há pessoas lá exatamente com vocês. Ou seja, há mais pessoas ali que são da eleição que estão prontos para sair. Basta terem a oportunidade de ouvir a luz pela primeira vez. Ou enxergarem a luz. Mas é o sistema que mata, vejam. É o espírito do anticristo que finalmente os faz chegarem ao ponto em que não querem ouvir verdade alguma. Porém, veja que o Mambanda deixou muito bem claro que o espírito do anticristo ele só tem influência sobre os que ainda não foram nascidos de novo. Quando o eleito experimenta o novo nascimento, meus irmãos, o espírito do anticristo ele perde toda influência sobre o Filho de Deus. Ele perde. Lá na mensagem El Shaddai, que eu achei ontem, olha o que ele disse aqui. 2 de agosto de 60. Você não poderia ter o Espírito Santo sem ser um crente. Se você diz que tem o Espírito Santo e nega o poder de Deus, você tem uma forma de Deus, você é apenas um religioso. E apenas por negar o poder dela. Vê? Então você não é um filho de Deus, você tem um espírito do anticristo. A palavra de Deus dirá todas as vezes que é verdade. Certo? E a verdade, meus irmãos, dita pela palavra de Deus, ela somente vem até nós através do ensino da doutrina. E você sabe que a doutrina é a palavra de Deus na forma de ensinamento. Então, quando os evangelhos dizem que o povo lá se maravilhava com a doutrina de Cristo, era uma referência ao seu ensino. Mas Jesus, você lembra, ele disse que a doutrina, o ensino não era dele. João 7,16. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, a doutrina somente seria de Jesus mesmo se ele acrescentasse alguma coisa ou tirasse alguma coisa daquilo que Deus lhe mostrou. Então, já não seria mais a doutrina de Deus, seria a sua doutrina. Então, ele disse, eu não tenho doutrina minha, o que eu estou te dando é uma coisa que eu recebi. Eu não mudei, eu não alterei, eu não acrescentei, não tirei nada. Porque não é minha. É isso que cada ministro do Evangelho tem que fazer. Porque se ele acrescentar alguma coisa a mais, ou se ele tirar alguma coisa a mais, já não será a doutrina de Deus. Já não será mais a doutrina de Cristo, será a sua própria doutrina. Então, quando Cristo disse que a doutrina não era dele, o que ele estava dizendo com isso era, eu não acrescentei e nem tirei nada do que Deus me disse. Se Jesus tivesse feito o contrário, ele teria então criado com isso uma organização. É o que acontece toda vez que alguém acrescenta algo. Porque isso é o que um grupo organizado faz. Ele organiza a doutrina que foi recebida,
no seu dia, acrescentando ou tirando alguma coisa. Foi assim que, na verdade, aconteceu em todas as eras. Vamos voltar aqui para o livro das eras. Página 260. Mas como sempre as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus, esse fogo de avivamento edificado sobre a sagrada palavra é tão maravilhoso e a manifestação do Espírito tão abençoada, que um pequeno temor se insinua e um sussurro no coração diz: como podemos proteger esta verdade que temos? O que podemos fazer para ver este avivamento continuar? E é aí quando o Espírito do Anticristo entra e sussurra: olhem, vocês têm a verdade agora. Cuidem que ela não se perca. Organizem e estabeleçam o credo daquilo que vocês creem. Ponham tudo isso no manual eclesiástico. Veja, talvez tenha sido por causa disso que Umbanda nunca fez aquela reunião ministerial. Lembra que eu comentei domingo passado? Que ele disse que queria ter com os ministros associados do tabernáculo? Aqueles que estavam pregando a mensagem junto com ele? Ele queria fazer uma reunião ministerial a portas fechadas apenas com os seus ministros, para tirar dúvidas deles, para conversar entre eles, para que eles lhes fizessem perguntas, e para que eles ali se combinassem. Uma banda queria combinar com todos. Olha, vamos todos falar e dizer a mesma coisa. Se alguma coisa você quer falar, mas não tem certeza, veja como é que os outros estão falando, o que aprenderam de mim, para saberem o que estão falando, para que você fale a mesma coisa. Porque se um de vocês falar uma coisa diferente, vão pensar que sou eu que disse isso, porque você obviamente vai apresentar como se fosse eu, e você vai perverter a coisa toda e vai criar confusão. Umbanda queria fazer uma reunião como essa, mas ele nunca fez. Por que será? Talvez por causa disso que ele disse. Geralmente, quando alguém faz reuniões, o espírito do anticristo também já se infiltra e diz: olha, já que vocês estão fazendo reunião, vamos fazer um decreto, vamos criar aqui um estatuto, vamos fazer aqui vamos criar aqui uns dogmas. No que nós cremos? Nós cremos nisso. Então vamos criar isso aqui. Vamos estabelecer aqui ditames do que nós cremos. Umbanda diz que o espírito do anticristo começa a trabalhar assim. É aí que ele depois começa a infiltrar alguma coisa, acrescentando ou tirando. Então eu creio que foi por isso que Umbanda não quis fazer nunca esse tipo de reunião. Sabe por quê? Porque ele talvez previu que depois que ele partisse, os ministros continuariam fazendo essas reuniões sem ele, obviamente, porque ele partiu. E aí? Como que seria uma reunião desses ministros sem o profeta mensageiro? Eles iriam começar a ventilar outras questões, outras coisas, iam tomar outras decisões que não eram parte do que a mensagem pregava. Ah, mas há uma lacuna aqui, descobrimos uma coisa que o Umbanda nunca tocou, e agora, como vamos ver isso? Ah, eu posso crer que é ser assim, e o outro vai dizer, não, é de outro jeito. E aí estaria criada uma organização da mensagem. É isso que o Umbanda evitou. Talvez foi por isso que ele nunca teve essa reunião. Mas veja, adiantou alguma coisa? Cada tabernáculo hoje, quase, né, é uma denominação. Porque cada um pensa seu próprio pensamento. Cada um cria sua própria doutrina. Cada um cria sua própria teologia. Cada um cria sua própria mensagem. E o Umbanda aqui está dizendo, ele está sendo, né, direto, que ele diz, é o espírito do anticristo que faz com que os ministros não concordem entre si e cada um diga uma coisa diferente. Porque é exatamente isso que vai criar divisão. Então, se não é o que o homem diz, né? Eu acho que estou pulando alguma coisa a mais. Quero ler algo mais aqui, porque depois o Umbanda vai dizer aqui. E eles o fazem isso. Eles criam reunião, criam um estatuto, e eles organizam isso. Eles acrescentam a palavra. E morrem exatamente como Eva, por tomar uma palavra errada. É a palavra de Deus que produz vida. E não é o que nós dizemos acerca da palavra o que conta, mas é o que Deus disse. É como tenho dito, quando há alguma rivalidade, alguma discrepância, como saber, como fazer para que todos falem a mesma coisa? Alguém tem que saber que está errado. E este tem que ceder, não ao outro, porque o outro está certo, mas ceder à palavra. Não é o que nós dizemos que conta, que é a palavra. É a palavra de Deus, é o que Deus mesmo disse. Então, se não é um homem que diz, mas o que Deus falou na sua palavra, que é o que realmente conta, como disse aqui no Umbanda, então quando um grupo toma a palavra de algum outro homem para defender o que eles creem, então é porque aquele grupo se organizou. Essa que é a verdade. E os fundamentos da igreja já foram lançados lá desde o princípio. Os fundamentos apostólicos, dos quais nós sempre aqui mencionamos, né? E ao longo dessa viagem missionária que eu vou fazer agora, eu vou frisar bastante isso. Nós estamos firmados na verdade apostólica, na doutrina apostólica restaurada. Tudo que nós temos que fazer apenas, como disse Paulo, é cuidar como cada um edifica em cima desses fundamentos que já foram lançados.
Então veja, ainda seguindo esse tema aqui do espírito do anticristo, que está por aí, está por toda parte, né? Ele está aí tentando assumir os governos. Numa outra ministração tratamos sobre os principados e potestades que o diabo envia sobre cada liderança que existe na face da terra, tanto aí política como comercial, religiosa, igrejas. Há espíritos aí dirigindo igrejas inteiras. Sim, Romano disse isso. Então, por que tudo isso aí? É para fazer frente à parúzia de Cristo. Porque Cristo está aqui. A coluna de fogo está andando em meio à noiva de Cristo. Em meio à sua noiva, melhor. E o Mambana, ele explicou que o simbolismo envolvendo lá aqueles cavaleiros, lembra? Lá de Apocalipse, tratava ali de vários estágios que o anticristo teria. Ou que ele mostraria. Como se manifestando tanto para o mundo como em meio à igreja. E sempre foi com o intuito aí de fazer frente à obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aqui fazendo uma obra peculiar, preparando uma noiva para o arrebatamento, com uma mensagem, com um alarido. Então, agora que o Espírito Santo está se manifestando como nunca, porque usou até um profeta vindicado, um profeta mensageiro, é agora nessa hora também que o anticristo, o Espírito do anticristo também tem se manifestado como nunca. Vamos ler alguns sermões onde o profeta vai tratar sobre isso. Lá no primeiro selo, esse cavaleiro sobre o cavalo branco tem estado na terra o tempo todo. Ele mudará de anticristo, ele faz isso e se torna um falso profeta. Veja, ele começou como anticristo, o espírito, então se tornou um falso profeta e mais tarde, quando o diabo é expulso, encarna-se então com o próprio diabo. 3 estágios. Primeiro ele é um diabo, para começar, um espírito do diabo. Então ele se torna um falso profeta, um professor de uma falsa doutrina, e a seguir ele vem como o próprio diabo encarnado, está vendo? Aí está ele, e ao mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna no homem, o Espírito Santo sobe e desce encarnado em homens. Está falando aqui da igreja no arrebatamento. Então nós podemos perceber que ao mesmo tempo que a coluna de fogo está aqui caminhando em meio à noiva eleita, o Espírito Anticristo também está aqui se manifestando, afrontando esse Espírito, afrontando Cristo e tentando aí desfazer a obra que ele está fazendo, que ele está realizando em meio à sua igreja, em meio à sua noiva. Mensagem de Jesus Cristo mesmo ontem, de 56. Então, se esse é o mesmo Espírito hoje de perseguir, tem que haver o mesmo tipo de Espírito para perseguir. Bem na hora que Jesus entrou em cena, Judas entrou em cena. Bem na hora que Jesus saiu de cena, Judas saiu de cena. Bem na hora em que o Espírito Santo veio, o Espírito Anticristo também veio. E agora o Anticristo está se mostrando. E o Espírito Santo está se mostrando também aqui, bem no final. Então veja, assim como a parúzia agora está se revelando, sim, o Anticristo também começa a se manifestar. Outra mensagem, mas não foi assim desde o princípio, de 61. Bem na hora em que Cristo derramou o seu Espírito Santo, ele entrou em cena. O anticristo também entrou em cena. Mais ou menos na hora, nesses últimos dias, quando o Espírito Santo começa a se revelar, o anticristo também se revela. Então veja, nesses últimos dias tem havido uma celeuma, um grande conflito aí. E isso vem de todas as partes, na verdade. Porque você vê que os governos em todo o mundo aí estão obrigando as pessoas a fazerem uso de um certo passaporte, que eu não posso aqui mencionar, por causa da plataforma, para não bloquear o vídeo. Você sabe de que passaporte que eu estou falando? Não é esse passaporte simples de viajar de um lugar para o outro. Aí. É aquele passaporte que confirma que você recebeu a injeção. Eu não posso aqui usar nem a palavra correta aqui para isso. Então você sabe que alguns estão impondo isso em alguns países. E isso tem impedido as pessoas em alguns lugares de entrar em restaurantes, em mercados e lojas, certo? Alguns até são proibidos de ser recebidos em alguns aeroportos, cujos países também já estão pedindo isto. Então, algumas pessoas que veem essas coisas começam a pensar que isso é um cumprimento aí das Escrituras, principalmente do que está escrito ali no livro de Apocalipse, que fala com relação ao reinado do anticristo, quando ele viria, sim, que ele iria impor um sinal, uma marca, sem o qual as pessoas não iriam poder comprar nem vender. Então, eu tenho visto aí muitos irmãos aí aflitos por causa dessa questão, porque alguns estão dizendo que estas injeções aí são parte disto, que é o cumprimento das Escrituras, né? Que dizem que é a marca da besta. Eu estava assistindo ontem um vídeo de um ministro da Igreja Adventista que estava explicando isto,
Até falou algumas coisas que até nem sabia. Parece que o ministro discorda. Mas ele mencionou que é um problema que está vendo aí. Vários denominacionais estão crendo nisso. Até tem uma coisa que eu não sabia. Tem aquele aparelho de medir a febre da pessoa, que antes era colocado no teste para medir. Eu nem sabia disso. Diz que depois foi proibido, porque isso podia provocar danos às ondas cerebrais. Aí mudaram da testa para medir através da mão, o pulso, algo assim. Então algumas pessoas olham para isso e interpretam, veja, primeiro na testa, depois na mão, é o que diz lá na Bíblia, é Apocalipse, é o sinal, é a marca da besta. Então eles começam a fazer essa junção, essa conexão. E o que se percebe é que não somente aí denominacionais, mas também há irmãos da mensagem crendo e pensando que isto aí é a marca da besta, porque como sem ela, sem essas injeções, as pessoas não podem comer, não podem viajar, não podem comprar, não podem sair, não podem vender. Então eles dizem, isso é o cumprimento da Escritura. Isso é a mensagem se cumprindo. Tem alguns que chegam até esse extremo aí, radical, de dizer isso. Então, ao que se percebe, ou os irmãos estão crendo nisso por falta de conhecimento das Escrituras ou da mensagem, ou porque possuem algum tipo de simpatia por algum ministro que esteja aí propalando essas especulações. Agora, veja, um conselho que eu quero dar aqui para os irmãos, principalmente os ministros, é de você nunca, meu querido irmão, ministro, pastor, obreiro, evangelista, nunca empreste o teu nome ou o teu ministério para promover ou divulgar fake news de outros ministros. Porque isso vai fazer com que isso comprometa o teu ministério. E também a tua própria credibilidade como ministro de Deus. Por mais zeloso que você alegue ser. Porque lembre-se que Moisés dizia lá no livro de Êxodo 23, verso 1, não espalharás notícias falsas. Não espalhe notícias falsas. E há várias coisas que nós poderíamos aqui considerar sobre essa falácia aí de que as injeções, sim, são a marca da besta. Há muita coisa que eu poderia aqui tratar sobre isso. Por isso, talvez nós podemos tratar desse tema sobre o espírito anticristo ainda em outras ocasiões. Mas eu vou apenas traçar algumas poucas considerações sobre essa questão, para que vocês considerem, porque já que também na mensagem existe esse Yahweh, essa aflição, monstros do pântano, como dizia o Paulo Guedes aí, que estão crendo em umas coisas absurdas e estranhas, e que não tem nada a ver com a mensagem. Ok? Para que você não aceite essa teoria aí, essa infundada, essa teoria conspiratória. Então vamos lá, algumas coisinhas básicas aqui que você precisa saber sobre o que o Rambana tratou. O Rambana ele disse que muitas coisas elas deveriam acontecer durante um período que envolveria lá a chamada Grande Tribulação. Tais como a perseguição que vai haver e as imposições, várias coisas que vão acontecer, mortes inclusive, mas isso é na Grande Tribulação. Porém ele disse que a noiva ela não deveria participar dessas coisas, dessas perseguições, enquanto a era gentílica ainda estivesse em vigor. Lembra disso? Enquanto essa era gentílica, Laodiceia, não expirasse. Fizeram uma pergunta para ele, para o irmão Brana, certa vez. Pergunta e resposta número 4. Irmão Brana, recentemente você tem feito comentários concernentes a que terminou a era da igreja de Laodiceia? Aí o irmão Brana diz, não, eu nunca disse que terminou. Se eu disse, me entendeste mal, ou eu disse mal, esta é a última era da igreja, e é o final das eras da igreja, Laodiceia, ou seja, não existe outra era depois dessa igreja, dessa era da igreja. Essa é a última era. Não há outra era da igreja depois dessa, porque são apenas 7. Aí ele diz, não terminou. A igreja se tem ido quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Enquanto não tem terminado, aquelas coisas que tem que vir depois que ela termina, tem que suceder depois que a igreja parta. Você está entendendo? Com isso você tem que entender, meu irmão, que a marca da besta, ela não será obrigatória ou imposta a ninguém até que esta última era gentílica termine primeiro. Isso é uma coisa básica que todo crente na mensagem deveria saber. Porque essa marca, esse sinal, não entrará em vigor, certo? Até que a era de Laodiceia acabe. E Laodiceia só terminará quando começar depois essa grande apostasia, como a banda falava. Que é quando o anticristo começará a governar. E o anticristo não governará até que ele primeiro se encarne. E isso não ocorrerá, o anticristo não se encarnará sem que antes a noiva de Jesus Cristo seja arrebatada.
Vamos para algumas mensagens, só para refrescar nossa memória? Lá no livro das Eras, página 341. Antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, antes que a apostasia aconteça, porque apostasia nos dias de Umbanda já havia. Nós já temos uma apostasia aí. Mas quando ele falava que havia uma apostasia no final da Era da Laodiceia, quando terminasse essa era, ele estava falando de anticristo aqui, sim, assumir o controle de tudo. Mas ele disse, antes que o anticristo em pessoa assume o controle, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. E Deus arrebatará a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. E então, o anticristo se encarna. E, com o anticristo encarnado, ele começa então a fazer as suas proibições, as suas imposições, seu sinal, que pode ser tanto em termos espiritual como também literal, pode sim ser uma coisa física, pode sim, né? Mas vamos saber como. A noiva não vai saber. Só as igrejas que ficarem é que vão saber se o sinal é literal, tem alguma coisa a mais, ou é só espiritual. Então, veja, isso aqui que o profeta falou, não se esqueça, isso aqui é o livro das eras. Isso é o livro das eras, isso aqui são os trovões. Lembra? Ele queria fazer um livro só sobre os selos e os trovões. Ele descobriu que o seu tempo já estava acabado. Então ele teve que incluir os trovões nesse livro das eras. E isso aqui que ele está dizendo para vocês são os trovões. Né? O anticristo não pode fazer nada com a noiva, porque a noiva será recolhida antes. Ela não vai ser imposta uma proibição de não comprar, de não vender. Para a noiva, não. Vai haver uma coisa assim, mas depois que ela for arrebatada, a anticristo se encarna. Olha outra mensagem aqui, o segundo selo, 201. Agora, como Satanás vai, encarnou-se do anticristo e falso profeta, agora e nos dias dos judeus é anticristo, entre a igreja primitiva. Na Idade Média, tornou-se um falso profeta para o mundo. Está vendo ali como com seu cálice de iniquidade? Agora, isso é para as eras da igreja agora, mas na era depois que a igreja for para o lar, ele se torna uma besta. Ele se torna o diabo encarnado. Depois que a igreja for para o lar, a besta se encarna e ela impõe sua marca, suas imposições, suas proibições. Não pode comprar, não pode vender. Antes não! Você está entendendo isso? Primeiro selo. O mundo inteiro está querendo um super-homem. Eles vão conseguir. Espere só até que a igreja suba no arrebatamento e Satanás seja precipitado. Ele irá se encarnar. Isso mesmo. Mas depois que a igreja já tiver partido. Então veja que a encarnação representa o estágio final dessa manifestação do Espírito do Anticristo que ainda vai acontecer, certo? Vamos para outra mensagem aqui, o selo de Deus. Não, o segundo selo. Note a trindade de Satanás. Satanás tem uma trindade. A mesma pessoa que vem, só que encarnada de um para o outro. É a maneira que esses insetos fizeram, esses bichos, de um para o outro, exatamente. Nicolaíta, o espírito espiritual. O anticristo espiritual, melhor. Papa, falso profeta. Besta, o próprio diabo encarnado. Então veja, é uma pena aí saber que existem muitas bestas quadradas na mensagem, inclusive, presumindo aí coisas fora da sua competência. Coisas que nem mesmo um profeta vindicado por Deus deu conta de fazer. Lembra quando ele fez sua projeção pessoal para o término da Laodiceia, que era para 77, e não aconteceu. Não se confirmou. Mas era apenas uma projeção, certo? Mas tem alguns que ficam tentando criar suas projeções e delinear suas próprias definições do que eles acham que é a escritura e como que ela está se cumprindo, e isso está falhando. Eu estou vendo aí as pessoas aí, falta de zelo, né? Então essa expressão besta quadrada aí que eu usei é uma expressão informal que se refere a uma pessoa que muitas vezes é ignorante ou é grosseira, ou alguém que é arrogante, pretensiosa ou vaidosa. Fui procurar um dicionário, besta quadrada, é isto. Né? Então tem pessoas que são vaidosas, pretensiosas, que estão presumindo. E o Umbanda diz que presumir é avançar sem autoridade. Certo? Então, nos dias em que a marca da besta for imposta pelo governo do anticristo, só quem vai escapar dessa marca, sabe quem vai ser, meus irmãos? Os 144 mil judeus que vão ser selados. Porque a noiva gentílica já terá sido arrebatada antes. Todas as demais, todos que se dizem cristãos, né, que é a falsa vinha, ou alguns outros cristãos que são de Deus, talvez sim, porque uma Umbanda fala de uns outros santos que vão na segunda ressurreição, eles vão ser todos marcados naquele dia. A noiva sequer vai ter o trabalho de se evitar ser marcada, porque o próprio Deus recolherá a noiva de Cristo. Então, vamos ver aqui
resumidamente, como é que o Urbano apresentou no que eu chamo de um cronograma histórico do Apocalipse. O Urbano expôs aqui um cronograma muito simples, muito sucinto, muito resumido, mas que deveria servir de base para você, como referência, para que você não mais caísse nessas conversas aí, dessas bestas quadradas. Presta atenção nesse cronograma aí, por favor, se você está me ouvindo, pegue agora uma caneta, um papel, anote o que eu vou te passar isso aqui e consulte isso. Anote aí, mensagem do profeta, a festa das trombetas. Preste atenção nesse cronograma aqui do livro do Apocalipse, como o Urbano apresentou. Parágrafo 37. Presta atenção aqui nessa leitura. Os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse revelam todos os acontecimentos à igreja. Tudo que iria acontecer durante as eras da igreja até Laodiceia estão ali resumidos ali, naqueles 3 capítulos. E depois? Acabou. O que pertence a nós, o que pertence à igreja, à noiva, está ali naqueles 3 capítulos. É o que está dizendo. Nos 3 primeiros capítulos, Deus trata com os gentios. Então isso significa o quê? Que a partir do capítulo 4, sim, acaba as eras gentílicas. Preste atenção, por favor, nesse cronograma que o Urbano aqui está apresentando. No capítulo 4, a noiva já é arrebatada. Olha só. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a igreja. A igreja sobe no capítulo 4 do Apocalipse. Né? Essa é a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vem para buscar a sua igreja. Certo? Ali, definitivamente, então, a era de Laodiceia acaba, termina. Aí depois ele diz... E retorna no capítulo 19 de Apocalipse, a noiva e o noivo juntos, vindo à terra. Essa é a terceira vinda, como a Urbano disse, que é quando Cristo vem com a noiva. Lá no capítulo 19. Está conseguindo entender isso? Olha o que vai dizer mais, presta atenção. E então, do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o quê? Sobre o milênio, sobre o que ocorrerá nos anos que seguirão a isto, né? O novo céu, a nova terra. Agora, presta atenção disso, presta atenção nisso aqui, por favor, guarda isso aqui. Isso aqui você tem que firmar, guardar isso aqui. Desde o capítulo 4 até o capítulo 19, Deus está lidando com Israel. Do capítulo 4 até o capítulo 19, não tem mais nada a ver com a noiva ali. Agora eu pergunto para você, onde é que está ali em Apocalipse a menção sobre um sinal, uma marca que tem que vir para impor sobre as pessoas de forma que elas sejam proibidas de comprar, de vender? Onde é que está isso? Em qual capítulo de Apocalipse? Ah, irmão Jorge, que pergunta. Todos nós sabemos que é o capítulo 3 do Apocalipse. Então, o profeta disse que do 4 ao 19 não tem mais nada a ver com a igreja. Está entendendo isso, besta quadrada? Que está dizendo aí que as injeções é a marca da besta para a noiva? Você está conseguindo entender isso aqui? É, lá o capítulo 13, Apocalipse. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita, nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Mas isso é Apocalipse 13, isso não é para a noiva. Do capítulo 4 até o 19, a noiva não tem mais nada a ver com isso. Então veja, a menção de um sinal que será imposto sobre as pessoas, sem o qual ninguém pode aí vender ou comprar, está lá no capítulo 13 do Apocalipse. Então, da próxima vez que uma besta quadrada te disser que essas injeções aí é a marca da besta, que se você tomar injeção, teu nome será arriscado do livro da vida, tente explicar isso aqui para eles. Tente mostrar isso aqui para eles. Que isso aqui será durante um período em que Deus não está mais lidando com a noiva de Jesus. É só com Israel, é só com os judeus, porque a noiva de Cristo já terá sido arrebatado, de forma que ela não vai ter como ser imposta a ela essa coisa. Essa imposição só vai começar depois que a igreja partir, não antes. Então eu estou dizendo isso também até para trazer um pouco de alívio para os nossos amados irmãos aí de Angola. Há alguns irmãos ali de Angola, eu conversei ontem, alguns ali até me têm como seu pastor, e eles estão ali aflitos porque está sendo imposto aí essa obrigação. Alguns não podem nem sequer trabalhar, algumas empresas estão obrigando, estão forçando isso. Para entrar no país agora também tem que ter isto, né? E eu tenho dito para os irmãos, privadamente principalmente, porque não tem como nós expormos aqui nessas plataformas públicas, porque eles podem rastrear isso aqui e bloquear um vídeo, um canal inteiro. Eles podem suspender um canal inteiro só de você falar sobre essas coisas, porque estamos tratando do reinado do anticristo. Isso aqui sim é o espírito do anticristo. Então, nós temos dito, olha, essas injeções não foram testadas suficientemente.
Os testes preliminares animais, você viu os resultados. Muitos dos animais morreram. E, inclusive a prole, os filhos dos filhos, filhotes dos animais morreram. Então, o que pode acontecer? Há especialistas, inclusive, os próprios fabricantes desses negócios aí, desses imunizantes. Alguns mesmo dizem aí, né, que dali 3 anos vai começar o pessoal a morrer. Meu Senhor, então nós estamos apenas ficando precavidos, estamos tentando ainda apenas ser zelosos, cuidadosos, né? É nessa hora que nós temos que crer. Se algum filho de Deus tem que ser sujeito a essas coisas, que aquela escritura se confirma. Olha, se beberem algo mortífero, nada vos acontecerá. O profeta disse, esta é a palavra lá original para a igreja, tem que ser para nós hoje também. Alguns estão dizendo, isso não vai servir. Como que não? Tem que servir. Né? Então, fuja, evite isso ao máximo. Existem pessoas que, inclusive, não podem de forma alguma receber essas injeções. Existem tipos de enfermidades, por exemplo, que vão prejudicar, essas injeções vão tornar a sua imunidade ainda mais fraca. Eu não sei quais são as várias pessoas, tem várias enfermidades, eu sei que tem pessoas que têm alergia a glúten, não podem tomar essas injeções. Vai diminuir o seu sistema imunológico ao invés de aumentar. Então, há várias coisas sendo ditas, há vários cientistas alertando os governos, mas como os governos estão guiados e conduzidos por esse espírito do anticristo, eles não querem saber. Então, realmente, você percebe que essas injeções, as proibições disso e daquilo, está servindo sim como um ensaio para essa marca que vai vir. Não é isso ainda. Então, para o descanso dos irmãos aí de Angola, principalmente, né, que estão tendo que se sujeitar para poder ter o seu trabalho, para poder trabalhar, tente evitar o máximo possível. Mas se não for possível, então, ore a Deus. Eu vou estar me unindo a você em oração para que Deus lhe guarde, para que Deus entenda, Deus seja justo e veja a situação que vocês estão passando. Vocês não são vocês estão sendo forçados a isto. Mas descanse pelo menos nisso. Se vocês me têm como ministro do quíntuplo, se vocês me têm como alguém que é zeloso por esta mensagem, tente descansar nisso que eu estou lhes dizendo agora. Isto aqui não é a marca da besta, como umas bestas quadradas aí fora estão dizendo. Não é. A marca da besta, quando ela vier, você não vai estar aqui. E você não vai ter que se preocupar para evitar isso, aquilo, para não ser marcado, para não ter seu nome riscado. O próprio Senhor vai tomar conta disso para você. Você não vai ter que se preocupar com nada. Quando essa marca de fato vier, só vai ficar aqui. Veja, esse pessoal fica dizendo que isso aí é a marca, então eu estou admitindo que isso não sou a noiva. Estou admitindo que não sou a noiva, porque se isso é a marca, né? E você está aqui, então isso prova que você não é noiva, porque a noiva já não vai mais estar aqui quando essas imposições começarem. Ela não vai participar disso, só a falsa igreja vai ficar aqui. E mesmo assim, né, só quem vai escapar vai ser os 144 mil selados. Você está conseguindo entender? Então muitos estão dizendo aí que a marca é isto, a marca é aquilo. Né? E só que nós não vamos estar aqui para saber. A noiva não vai estar aqui para saber. O que é a marca? Eu não sei. Nós temos um sermão que eu tenho traduzido do irmão Oliveira, chamado O Aperto. Tente ler esse sermão. Ele fala de um aperto espiritual que teria que vir antes de um aperto físico. Nós estamos passando por esse aperto espiritual. Essas proibições aqui e ali é um aperto do anticristo, do espírito do anticristo em meio às igrejas, em meio às nações, certo? Mas há um aperto físico que tem que vir. E é aí que essa marca realmente vai ser imposta. Isso aqui é apenas um ensaio. Mas a igreja de Jesus tem que ficar mantendo a calma, manter tudo sob controle. Tá bem, meus queridos? Então, os irmãos de Angola, os irmãos aqui do Brasil, se em algum momento aí você tiver que se sujeitar, fuja o máximo que você puder, até quando você puder evitar. Mas se você não puder, se de alguma forma você for aí colocado contra a parede, que Deus esteja contigo. E que em um malefício se dizem, os especialistas que têm, que ele não atinja você. Que seja neutralizado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E você que já tomou a injeção, nós temos essa fé, que Deus faça isso. Amém? Mas não ficar aí espalhando aí fake news. Para tornar a coisa ainda pior do que ela já está. Olha lá, o quarto selo. Apocalipse 12:13. Satanás sendo expulso do céu. Por que Satanás vai ser expulso do céu? Porque a noiva já subiu. Qual é a razão de Satanás ficar nos acusando lá se nós já estamos lá? Com o nosso advogado. Entende? Então, quando a noiva sobe, Satanás é precipitado na terra. Apocalipse 12:13, Satanás sendo expulso do céu. E então em Apocalipse 13, 1 e 8, ele está encarnado na pessoa da besta. E aí ele começa a impor as suas proibições. Não compre, não venda sem a minha marca. Mas antes não.
Mas tem umas bestas quadradas aí nas denominações e na mensagem ensinando que isso aí já é a marca. Uma pena. Terrível. Então veja, essa imposição aqui sobre as pessoas será somente o quê? Na grande tribulação. Que é quando ocorrerá uma perseguição. Mas a noiva é poupada disso. Festa das trombetas outra vez. E o que fez ele? Ele estará trazendo o concílio ecumênico protestante das igrejas do mundo, o espírito do anticristo sobre ambos, trazendo-os à matança. Assim como eles fizeram no outro na hora de chamar a noiva. Como? Soltos no espírito eclesiástico da igreja. Soltos contra quê? Não contra as denominações, contra a noiva. Mas aqui vocês entenderão, a noiva não vai passar por esse tempo. Está passando por uma aflição espiritual agora, é verdade. Mas a grande perseguição, não. Não. A Bíblia diz que não. A igreja vai, mas não a noiva. A igreja vai ficar, mas a noiva não. A igreja vai ser marcada, a noiva não. Vocês podem ver isto? Ministros, vocês podem ver isso, meus irmãos? Vocês aí, cabeça de porongo, vocês bestas quadradas que estão falando que a injeção aí, a marca da besta, você está conseguindo entender isso aqui? Tentem colocar isso na cabeça de vocês. Vocês dizem, a igreja tem de passar pela perseguição para o seu aperfeiçoamento. Sim, nós temos que, né? Aqui o Urbano diz, o sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. Os nascidos de novo já estão aperfeiçoados. Você não tem que passar por um outro aperfeiçoamento. A grande tribulação não é. Nós já estamos passando aqui. Sim. Por tudo aquilo que nós precisamos para depois ser levado no arrebatamento. Um homem que escolhe uma esposa não a faz passar por um monte de castigos. Ele já achou graça também perante ela. Ela achou graça também perante ele. Ele se compromete com ela. E se existe algo, ele aguardará de todo lugar onde ela tenha de mover sua mão. Sua graça é tão grande sobre eles. E assim será sobre a noiva. E assim é sobre a noiva. Nós, criaturas indignas, merecedoras do inferno, mas sua graça nos mantém através disso. Ou seja, Deus vai nos guardar. Então veja, meus queridos, as pessoas que ficam aí, né, criando deduções, ou presumindo aí quando certos eventos apocalípticos ou escatológicos vão acontecer, vão suceder, elas parecem ter esquecido aquela dura lição que Jesus aplicou nos seus apóstolos. Você lembra, logo após a ressurreição? Vamos lá, Atos 1, versos 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aquilo que as Escrituras dizem que aconteceria nos últimos dias estão se cumprindo agora? Eles estavam vendo, olha, Jesus, estamos vendo agora o Senhor ressuscitado. Então, essas outras coisas que a Escritura diz que ia acontecer agora, vai acontecer agora, é isso? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, infelizmente, já tivemos aí muitas igrejas bestas quadradas nesta mensagem tentando fazer isso. Tentando aí saber tempos e estações, né, que só Deus estabeleceu. Não cabe a você saber ou dizer, é isso, aquilo, é isso, aquilo. Mas qual é o conselho que Jesus deu então? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Então, veja que isso era exatamente a mesma coisa que acontecia nos dias de Mombrana. Porque quando eles viam Mombrana fazendo algumas coisas que eram de acordo com as Escrituras, eles já tentavam fazer outras deduções e perguntavam a Mombrana, isso que o senhor está fazendo é porque também outra coisa também vai acontecer agora? É a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu nos dias de Jesus, aconteceu no ministério de irmão Brana, porque é o mesmo ministério do Filho do Homem. Você sabe disso, né? Olha só uma situação aqui. Parece que as pessoas são propensas a isso, né? Elas querem deduzir, querem ver um sinalzinho, isso é escritura, isso é aquilo, aquilo outro, tentando discernir estações e tempos que Deus, somente Ele estabeleceu soberanamente. Somente cabe a Ele determinar como vai suceder e como cada coisa vai se cumprir. Mas as pessoas no dia de Jesus queriam saber. E nos de Mombrana a mesma coisa. Olha uma questão, um exemplo aqui só que eu vou citar aqui para você. Perguntas e respostas sobre selos. A dispensação da graça terminará depois que o irmão abriu o 7º selo? Em meio ao culto ali dos 7 selos? Alguns já estão deduzindo. Será esse o tempo e estações que vai acontecer isso, vai acontecer isso? Vai acabar a graça?
Olha como as pessoas sempre são propensas a fazer esse mesmo tipo de pergunta. Olha a resposta de uma banda. Por favor, olha como isso aqui é atual. Guarde isso aqui para você. Para você não cometer o mesmo erro. Guarde, siga as orientações de Jesus e de William Branham. Né? O que Jesus disse? Vocês vão receber virtude do Espírito para serem minhas testemunhas. Jesus disse, é só o que vocês têm que fazer. Não fica afobado, não fica preocupado se é isso a Escritura que está cumprindo aqui, se isso é marca, se isso é aquilo. Não, apenas seja minha testemunha. Receba a virtude do meu Espírito, seja minha testemunha simplesmente. Não se preocupe com mais nada. Porque quando as coisas vierem para te apertar, eu vou te recolher antes. Então não se preocupe com marca de besta, não se preocupe com nada. Não seja uma besta quadrada. Agora veja o que uma banda aqui vai dizer. Ele disse, como é que a graça vai acabar depois que eu pregar aqui o 7º selo? Não, eu espero que não. Não, amigos, não ponham isso na mente agora. Vejam, somente sigam adiante. Colhe as batatas e vá à igreja. Jesus disse lá, olha, meus irmãos, não se preocupe com os negócios de quando é que Israel... Não, vamos plantar batata, vamos fazer outra coisa, não se preocupe com isso. Colhe as batatas e vão à igreja e sigam adiante. Se acontecer de manhã, sejam encontrados fazendo exatamente o que é para vocês estarem fazendo. Se você é um mecânico, continue o trabalho lá, vai trabalhar de mecânico. Se você conserta ventilador, continue consertando ventilador. Se você é professor, continue dando tua aula. Não te preocupe com mais nada. E a marca da besta, e meu nome vai ser riscado. Esqueça esse negócio. Deus está guardando você. Deus está cuidando da noiva de Cristo. Amém? Continue fazendo a mesma coisa. Veja, quando vocês fazem isso, vocês desviam a coisa do propósito para o qual está projetada. Qual que é o propósito que está projetado? Aquele mesmo propósito que Cristo disse. Não se inquietem com essas questões. Sejam apenas minhas testemunhas. Você está fugindo desse propósito. O teu propósito que Cristo colocou é de você ser testemunha dele, sua palavra, sua doutrina. Não fuja com outras discussões. Isso aí é o espírito anticristo já querendo aí colocar divisões. Porque se alguns começarem com essa coisa louca aí, não, injeção é a marca da besta. Então você vai ter um grupo, um tabernáculo que diz, aqui não aceitamos a marca da besta. Pronto, já criou uma divisão. Eu consigo entender o espírito anticristo aí. Agora estamos o grupo do que não aceitamos a marca da besta. Terrível. Vocês se desviam do propósito para o qual está projetado. Vocês formam pensamentozinhos peculiares. Anote isso aqui. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 349. Olha isso aqui, como é atualizado isso aqui. Vocês formam pensamentozinhos peculiares e têm suas próprias ideias acerca das coisas. Não tome sua própria ideia. Vamos falar tudo a mesma coisa. E o que é para falar, irmão Jorge? A doutrina apostólica. Vamos ser um bom testemunho aqui, um bom testemunho de Cristo. Agora veja, foi isso que aconteceu com a mensagem. É isso que estão fazendo hoje. Muitos tiveram suas próprias ideias, você sabe disso. Continuam tendo até hoje, se desviando do propósito original. E os que assim se afastam é porque não receberam essa virtude do Espírito Santo que Jesus disse que a igreja deveria ter para ser sua testemunha fiel. Quando você fica fugindo e deliberando sobre outras questões, você já está fugindo do propósito original. De ser uma verdadeira testemunha de Cristo. Porque você está aí aventando outras coisas. E criando temor e pânico. Não é isto? Agora veja, eu sei aí que está havendo aí sim uma pressão mundial, como eu disse, para se implantar aí um passaporte, né? Mas mesmo que isso aconteça, isso nada tem a ver com o reinado do anticristo, que ainda vai vir quando ele estiver encarnado. Eu espero que você já tenha entendido isso. É verdade que nós estamos passando aqui por uma espécie de ensaio, sim. Assim como tivemos ao longo das eras da igreja, vários tipos de Cristo, de anticristo melhor. Tivemos vários tipos de anticristo. Napoleão foi um, Hitler foi um, né? E aí hoje nós temos alguns também. Mas veja, tudo isso que está acontecendo, essas perseguições, essas coisas, tudo isso, meus irmãos, é porque o comunismo está querendo governar e assumir. Mas você lembra, nós ministramos uma ocasião, uma banda disse, o comunismo jamais irá governar. E lembre-se que o espírito do anticristo não é o comunismo como alguns estão pensando. Já nos diz uma banda, já tinha esse pensamento. E ele cortava isso. Mensagem às 3 testemunhas de 51, eu creio que não temos traduzido. Aqui está o que é. O espírito do anticristo não é o espírito comunista. O espírito do anticristo é o espírito religioso.
Israel é a igreja número 1. E observe, está se movendo hoje com a mesma força terrível. Cabe a você, meu irmão e irmã, considerar o que está ouvindo. E nunca subestime o poder de Satanás para enganar. Nunca subestime, ele é tão bom quanto pode ser. O espírito do anticristo não é o comunismo, não. O espírito do anticristo é tão próximo quanto a coisa real, que enganará o próprio eleito, se possível. Jesus disse em Mateus 24, é um espírito religioso. Não vou ler tudo aqui. Só mais um pouco aqui. E a mentira que você pode contar, como eu tenho ouvido homens ignorar as passagens das Escrituras apenas para evitar, isso prejudica a teologia deles. Mas se você estiver certo, essa parte está certa. Amém. Então veja, pelo que nós conseguimos ver até aqui, o espírito do anticristo, ele está presente neste mundo para assim criar divisões, contendas, discórdias, semear incredulidade, afastar as pessoas aí da palavra de Deus, e para isso Satanás envia o espírito religioso para escravizar aí o crente. Nós sabemos que existe uma diferença entre alguém ser possuído por demônios na carne e ser possuído no espírito. Mambrano diz que há uma diferença. Ele chamava de a possessão demoníaca e uma outra forma que ele chamava de opressão demoníaca. Há uma forma do espírito do anticristo captar ou escravizar a mente, o espírito da pessoa. Uma pessoa nessa condição, ela parece que é uma pessoa normal, ela é uma pessoa religiosa, ela vai na igreja, faz tudo que o programa da sua igreja ela manda fazer. Mas sabe, lá dentro o espírito do anticristo já escravizou ela para quê mesmo? Para se desviar da verdade, ou para não aceitar a verdade, quando a verdade for trazida até ela. E veja, nem o exorcismo vai conseguir tirar isso dessa pessoa. Porque, como a Mambrana disse, nós lemos aqui, se você não é nascido de novo, você é uma presa desse espírito do anticristo. Certo? Mensagem de demonologia, eu vou pular aqui alguma coisa já para nós concluirmos aqui, porque tem muitas páginas aqui ainda, e eu sei que nossa reunião já se tornou extensa porque tivemos uma interrupção aqui. Então eu tenho que ser sensível aqui e não me alongar demais. Demonologia, sim, eu quero ler isso aqui. Você diz, eu tenho o Espírito Santo, irmão Brana. Eu não tenho nenhum demônio. Bem, agora, eu não digo possessão demoníaca, é opressão demoníaca. Veja, Satanás na carne, não Satanás no espírito. Satanás no espírito dá hábitos impuros e assim por diante, e incredulidade. É isso que muitos religiosos têm, incredulidade, e é o espírito do anticristo. Satanás no espírito. Você pode viver tão puro, santo e limpo e ainda assim é um pecador. É a sua fé que o salva. Veja, muitas pessoas são tão puras e limpas, ainda muito mais limpas às vezes do que pessoas que professam ser cristãs, mas ainda assim negariam o Espírito Santo e negaria toda a operação do poder. Eles são incrédulos, não importa. Eles são muito religiosos. E o espírito do anticristo é um espírito muito religioso. Muito religioso. Tem outros sermões aqui que eu acho que não preciso ler. Certo? É isso, meus irmãos. Eu poderia seguir aqui mais adiante, mas eu creio que você já está captando. Sim? Mambrana aqui disse, você tem que se humilhar para conhecer a Deus. Jesus Cristo é o mesmo, de 63. Você tem que se humilhar para conhecer a Deus. Você tem que se livrar de suas próprias ideias e simplesmente abrir o seu coração e a vida para Ele. E então Ele se tornará conhecido. Amém. Tenha cuidado com quem você se associa quando você sair lá fora e criar em meio ao povo, e ficar em meio ao povo. E este começa a dizer, é você, isto e aquilo. Então você se confunde todo, você não sabe no que você crê. Amém. Bom, eu vou deixar esse texto por disponível para depois você ler com calma tudo que está aqui, há muitas outras coisas aqui, certo? Que eu apenas achei que poderia ter tempo aqui, eu não quero me estender demasiado aqui. Mas só quero aqui, então, já concluir essa nossa pequena palestra, apenas dizendo para você o seguinte, né? Apesar dessas divisões que você entendeu, que conforme o irmão Brano explicou, é o espírito do anticristo que está promovendo, entre igrejas, entre denominações, organizações, tabernáculos. Embora o espírito do anticristo esteja promovendo isso no seio da igreja, seja com um falso ensino ou com alguma outra ideia, presunções, a única coisa, então, meus irmãos, que nos conecta com Cristo é a nossa posição como verdadeiros adoradores, firmados na sua palavra. Amém? Que Deus possa nos ver desta maneira. Que você possa manter um equilíbrio em meio a tanta desinformação.
Que Deus possa fazer com que a virtude do Espírito, como disse Jesus, esteja sobre você, para que enquanto você estiver aqui, você seja apenas uma testemunha. Ele disse, é só o que eu quero que você seja. Seja uma testemunha da minha palavra. Seja uma testemunha da minha doutrina, que na verdade não é minha, é do meu Pai. E você já vai vencer aí todo esse espírito de divisão que o Espírito Anticristo promove. Amém? Eu quero ler só essa mensagem aqui para concluir. O lugar de adoração escolhido por Deus, 65. Podemos discordar quanto a credos. Podemos discordar quanto a teorias feitas pelo homem. Você pode ir a uma igreja metodista, você tem que ser metodista. Uma batista, batista. Se você for uma católica, você tem que ser católico. Mas uma vez que você seja batizado em Cristo e torna-se membro do seu corpo, não há mais distinção. As paredes do meio da partição são derrubadas e você está livre, porque você está em Cristo Jesus. E você adora a Deus em espírito e em verdade quando você está em Cristo Jesus. É plano de Deus você adorá-lo em Cristo Jesus. Agora, nenhuma denominação de igreja pode alegar isto. Nenhuma pode alegar aquilo. Como se atreve a fazer tais alegações? Isto é isto, isto é aquilo. Né? Fazer tal coisa seria um espírito anticristo. Estar tirando de Cristo, tirar dele. Não se pode fazer isto. Cristo é o único lugar que Deus se encontra com os adoradores. Na sua palavra, na sua pureza doutrinal. É ali que Deus vai encontrar aqueles que realmente lhe servem e lhe amam. Amém? Vamos falar com o Pai. Deus querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por ter nos ajudado e nos socorrido, pelo tempo que aqui tivemos para tratar sobre este assunto, que embora antes de começarmos fomos interrompidos, mas Tu nos ajudou até aqui e te agradecemos, Senhor, porque vemos Tu em todas essas pequenas coisas. Sim, Senhor, temos tudo sob o Teu controle. E agora, mais uma vez, pedimos para que Tu receba aqui nossas vidas, nossas famílias, nossos lares. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nos sujeitamos a Ti, a Tua palavra, para que ela se confirme cada vez mais. Pedimos que Tu socorra os Teus filhos lá em Angola e os vários filhos Teus espalhados por toda parte deste mundo, que estão sendo oprimidos, é verdade, é por espírito, sabemos que é o espírito do anticristo, e alguns têm até perdido a sua paz, chegando ao ponto de pensar que é alguma escritura se cumprindo. É verdade que estamos vendo algo se cumprindo, mas há coisas que nós estamos entendendo hoje, Senhor, e espero que isso tenha servido de consolo para a Tua noiva, para a igreja de Cristo, de que há coisas que estão previstas sim acontecerem, mas que Tu vai poupar a Tua igreja disso. Teu profeta creu, ensinou assim para nós, e nós cremos nisso, Senhor, e descansamos nisso. Então, Pai, enquanto estivermos aqui, com os nossos afazeres, com nossas muitas atividades, que possamos, Senhor, fazer isto com paz e com tranquilidade. Que Tu guarde os filhos Teus que aqui estão, Senhor. Enquanto a noiva de Cristo está aqui, que Tu venha guardá-los e protegê-los, suprir todas as suas necessidades. Que praga alguma chegue em nossos lares e nossas tendas, mas que Tu venha guardar e cuidar de nós, Senhor. Que o selo da redenção do Espírito Santo não seja rompido por nada que o Espírito Anticristo esteja agora fazendo. Usando governos, instituições, não importa. Que Tu guarde e zele por este povo que aqui está, Senhor. Somos aqui um povo minúsculo aqui reunidos, Pai, cada um à sua distância. Que Tu zele e guarde cada um deles, Pai, eu te peço. Eu os encomendo a Ti agora, no nome de Jesus Cristo. Que nenhum mal os aflige, Senhor. Que quando o Espírito da morte chegar, eles veem que há um sinal sobre eles, o sinal do sangue do Cordeiro sobre eles, para guardar e proteger. Porque é nesse sangue que nossas vidas estão escondidas. É nesse sangue que nós confiamos. É nesse sangue que buscamos a nossa redenção. É nesse sangue que buscamos a justificação. Confiamos nisso para Ti, Senhor. Encomendamos nossas vidas a Ti. Não queremos nos preocupar com nada, Senhor. Tome conta do Teu povo. Tome conta da noiva de Cristo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.